Hoje nós vamos fazer algo diferente. Ai, meu Deus. Agora quase caí agora. Conseguem ver a tabelinha? Oi? Consegue ver a tabelinha de verbos? Também tá aqui comigo. Tá, então nós vamos usar... A primeira coluna é o verbo no presente, né? O chamado verbo no infinitivo, que é o verbo sem conjugar, é o verbo no presente. Então, o verbo to be... Oi. Eu não tô conseguindo ver a tabelinha, só que eu tô com ela aqui. Tá, então acompanha... A primeira coluna, onde está escrito infinitivo, que é o infinitivo, então é o verbo sem conjugar. To be, to become, to begin, to break, to build, to buy. Então, aqui está em ordem alfabética. Só tem os principais aqui, o que nós vamos entregar para vocês, o que nós vamos utilizar. Na segunda coluna é o past simple, é o passado simples. É o que nós estamos utilizando no livro. A terceira coluna, por enquanto, não precisa fazer nada, tá? Nós não vamos usar, o particípio passado é visto só mais para frente. Então, por enquanto, a primeira coluna que são os verbos no presente e a segunda coluna que são os verbos no passado. Então, to become, became, to begin, began, to break, broke, e assim por diante, tá? Alguns são iguais, outros um pouquinho diferente. Então, agora eu vou compartilhar um PowerPoint. Conseguem ver o PowerPoint? Yes, teacher. Yes. Não, eu não Yes. tô conseguindo ver, teacher, o compartilhamento. Ai, peraí. Bia, sai e vai fazer a chamada pra mim também. Tenta entrar e sair de novo. Oh, meu Deus. Ok. Então, é o seguinte. Nós vamos, por enquanto, fazer esse exercício oralmente. Eu vou perguntando para um de cada vez. E depois vocês farão ele por escrito, tá? Então, change the sentence following the model. Então, vocês vão transformar essas frases seguindo o modelo. Então, nós temos aqui, ó, I visit the school. O visit está no presente, então eu visito a escola. No passado, como esse é um verbo regular, nós só acrescentamos o ed. Então, I visited the school. Eu visitei a escola. É o mesmo verbo, eu só acrescentei o ed. Na negativa, no passado, eu vou colocar o didn't. O didn't é um auxiliar utilizado para as frases negativas ou perguntas, dependendo do caso. No passado, ele não tem tradução, ele só vai indicar que a frase está no passado. Então, fica I didn't visit the school. Eu não visitei a escola. Então, todas essas frases aqui, ó, da primeira até a number 7, estão no presente. Eu vou chamando um de cada vez para vocês transformarem ela no passado e no passado negativo, tá? Bia, como fica a primeira? I paint pictures. Tem que colocar no negativo? Yes. Ok. I didn't paint beautiful pictures. Isso, e agora no passado, como fica? Sem o didn't, essa daqui, ó. I painted beautiful pictures. Isso, então eu só selecionei os verbos que são regulares, que são aqueles que nós acrescentamos de ou então ed no finalzinho deles, tá? Laura, number 2. Como fica no passado? Afirmativa no passado. You liked the job. Perfect. E agora a negativa? You didn't like the job. Perfect. Só é didn't, tá? Didn't like the job. Perfect. Mari, number 3. Ok. A number 3, ela tem uma exceção. Ai, aqui tá faltando um S. Como é a terceira pessoa está no afirmativo, nós vamos acrescentar o S no finalzinho do verbo. No passado, esse S sai, tá? Ele não existe. Como fica, Mari? Então vai ficar He talked to the journalist. Perfect. E no negativo? He didn't talk to the journalist. Perfect.
Rafa, number 4. Ô, Pro, eu abri aqui na gramática, mas não tô conseguindo enxergar, tá ruim. Então, aqui, ó, você vai passar para o passado. We play the piano. Como fica o verbo to play no passado? Para, João! Espera aí. Eu não sei, Pro. Desculpa. Você vai acrescentar 2 letrinhas aqui, ó. We played, igual tá aqui, ó. The piano. E como fica essa frase no negativo? Played. Aqui, ó. We didn't, aí você vai colocar o didn't. We didn't play the piano. O verbo volta para o presente. Giovana, number 5. Calma aí. Pro, como é que fala a primeira parte mesmo? They. They listen to the cake. Coke, no caso. Cook, perfect. Agora na negativa? Tem que usar qual, O Pro? didn't. O didn't e o verbo volta para o presente. I didn't. É they didn't. They didn't listen to the cook. Perfect. Tem mais alguém na chamada que eu não anotei o nome aqui? A Sabrina. É Sabrina. Sabrina. E Só que ela acabou de E a sair. Sara? Ela acabou A de Sara sair. tá aí? entrou de novo. Entrou de Tá. novo. Sara, number 6. Aqui faltou um S, tá? Number 6, Sara. Bruno, vocês estão me ouvindo? Sim. É apostila? Não, é a atividade de revisão. Nós estamos usando só o PowerPoint. Eu preciso que você faça a frase no passado. Como fica essa frase no passado? She designed. Eu não sei pronunciar com Designed. Designed. I bought. About. Muito bem. Agora no negativo, vai usar o didn't. Hã? Agora tá. negativo, você vai usar o didn't. I She- didn't design. I bought. Não sei pronunciar essa palavra Bought. aqui. Bold, very good. Sabrina. Deixa eu voltar aqui, ó. Pronto, aí dá para ver a number 7. Sabrina? A Sabrina saiu? Não. Não. Sabrina, consegue ouvir a teacher? Ok. Então, next. Be again. O que é a 7? 7. Yes. No presente ou no passado? No presente, mas no passado. No presente, no passado, não. Afirmativa no passado. Ok. I watched Watch a it. film on TV. Isso. Agora na negativa. I didn't watch a film on TV. Muito bem. Então, o que eu farei agora? Agora não. Depois eu vou compartilhar aquela tela com vocês no grupo e vocês deixem anotadas as frases no caderno e façam as transformações. Vai escrever na afirmativa no passado e depois na negativa no passado, tá? Agora, utilizando aquela tabelinha de verbos, vocês têm que olhar na primeira coluna, achar o verbo no presente e falar como ele é no passado, tá? Então, Laura, como fica o verbo to become no passado? Pro, não entendi. Então, ó, esses verbos, eles fazem parte da primeira coluna, são os verbos no presente. To become, to have, to meet, to go. Então, agora você vai olhar na segunda coluna e vai procurar como ele é no passado. O teacher, Sim.
Mas a gente vai, depois quando a gente já escrever os dois, a gente vai ter que colocar mais uma frase para complementar ou só colocar o become, Não, é só no Nossa. passado mesmo. É só para treinar como escreve o verbo no passado. Como escreve e como pronuncia. Tá? Esse daqui é só para treinar mesmo para o treino de olhar na tabelinha para encontrar o verbo e como ele é. Ok, teacher. Oi? Teacher, eu olhei agora o horário, desculpa, eu me atrasei. Ok, Karine, no problem. Nós estamos praticando o verbo no passado. Ok. Então, vamos lá. Eu tenho uma dúvida, teacher. Sim. Eu não sei como falar escrever em inglês. Eu tava com dúvida To como write. fala. Right. To write. Yes. To write. Ah, tá. Tá? Ok. Thank Então, you. vamos lá. You're welcome. Laura, qual que é o passado de become? Became. Became, perfect. Mari, passado de to have. A Mari saiu. Então, Rafa, o passado de to have. Que have? Aqui, ó. Procura na tabelinha o passado de to have, na segunda coluna da tabela de verbos. Pro, eu tô nessa tabela aqui, olha. É aquela que eu compartilhei no grupo. Cadê, Rafa? Isso, essa mesma, na segunda coluna. Perfeito. Ela, essa aqui, ó. Oi? É na segunda coluna, é na do meio, Rafa. Na primeira ele está no presente, então você vai procurar ele como é no presente e depois no passado. Como ele fica no passado? Para que a conexão caiu. Pode repetir? É Isso, nessa você vai tabela. procurar. É essa tabela mesmo. Você vai procurar na primeira coluna no presente, então você vai procurar o to have no presente. E na segunda coluna está no passado. Eu quero saber como ele é na segunda coluna. Como ele fica? Ele fica diferente porque ele é um verbo irregular. E nessa, ó, essa é a segunda coluna, Pro? É a do meio. Ah, tá. Então, primeira, segunda, do meio. Eu tô olhando essa tabela aqui. Pro, Teacher, não tô achando. Oi. eu acho que eu sei. Peraí, deixa eu ver se o Rafa acha. Ô, teacher, eu tô vendo essa tabelinha aí no meu Aqui, ó, celular, tá? Rafa. Tem a primeira coluna. Eu também. Ó, tem a primeira coluna. Então, você vai procurar na segunda coluna o verbo to have. Então, você vai olhar aqui, ó. To have tá aqui. Como ele fica no passado, ó. O past simple. Deixa eu ver Fica aqui. had. Head? Isso. Fica to have, had. Mari, como fica o verbo to meet? Meet, ele fica meet, mas é sem um. Isso, a pronúncia é um pouquinho diferente. É met. To meet, met. Perfect. Giovana, como fica o verbo to go? Ah, aqui, ó. Aqui é na. Peraí. Você vai olhar, você vai procurar primeiro na primeira coluna, ele no presente, e vai falar como ele fica na coluna do meio, que é no passado. É porque eu tô sem a tabela, Pro. A minha mãe, ela não imprimiu ainda. Você não consegue abrir no computador ou abrir no celular agora? Não, porque eu tô usando o celular para poder ver a aula, então. Ok, no problem. That's fine. Sara, então como fica o verbo to go? No passado? Isso. Coach. Fica went. Ah, isso aí mesmo. Karine, Olha, eu como já fica ia o errar verbo esse. to make? Ah, sou eu? Isso. Ok, made. Made, perfect. Como fica o verbo to win, Bia? Isso aqui, ó, win. Fica won.
Bom. Laura, como fica o to play? To play. É a Sara? É a Laura. Ah, Pro, não tem na tabela play. Nós acabamos de fazer o play. Como que ele fica? Ele é verbo regular. Quando ele é regular, nós acrescentamos Planned. played. Muito bem. Deixa eu ver. Mari, to talk. a internet dela tá ruim, teacher. Tá. Então, Rafa, to talk, como fica? To talk. Deixa eu achar aqui. Tá em que fileira? Tá na primeira fileira, você vai me falar como ele fica na segunda. Ela tá. Mas em qual? Ah, ela tá na primeira fileira. Em Isso, qual? e aí você vai me falar, você tem que achar na primeira fileira no presente e me falar como ele fica na segunda no passado. Mas eu tô perguntando qual dessas fileiras aqui, ó. Tem uma aqui, uma aqui, Na uma primeira, aqui. onde está escrito infinitive. Mas todas estão escritas infinito. Não, senhor. Você tem que ir por ordem alfabética, Rafa. Essa é infinitive. Isso. E aí você tem que olhar, você vai acompanhando. Se você achar na primeira coluna, você tem que olhar lá na coluna do meio, como que ele fica no passado. Aqui, ó. Qual é o nome da palavra mesmo? To talk. Ó, aqui ele tá por ordem alfabética. B, C, D, E. Então, essa daqui, ó, é sempre o verbo no presente, na primeira coluna. Então, você vai procurar o verbo aqui. Ó, aqui não tem porque ele é um verbo regular. Então, você achou? Você acompanha na segunda coluna, tá? Então, os verbos regulares é só acrescentar o E e o D. Então, talk é só acrescentar E e D, como fica? To talk and Fica talked. talk. Karine, verbo to be. Putz, calma aí, deixa eu olhar no meu, então. É que tá no meu celular, aí fica difícil de ficar colocando. Aí, achei. Tá. Tentar achar. Ó, verbo to be é o primeiro que tá aqui, ó. Fica was ou então were. Se for terceira pessoa, tá? Ele fica um pouquinho diferente. Então, verbo to be fica was ou então were. Ah, yes, teacher, esqueci. No problem, that's fine. Nós estamos praticando. Sara, Ok. verbo to watch. É um verbo regular. O que eu acrescento no finalzinho dele? Como ele tá me ouvindo? Sim, Na tabelinha, né? é um verbo regular. O que eu acrescento? Tá. Acrescenta duas letrinhas. Quais são as duas letrinhas? Não sei pronunciar. Watched. Fica watched. É só acrescentar o E e o D. Então, eu tentei falar isso, só que eu não tô conseguindo. Ok, nós estamos aqui que é para treinar isso mesmo, tá? Então, nas próximas aulas daqui para frente, nós vamos treinar os verbos no presente e no passado. To think, Bia, é um verbo irregular. Então vai ter que ser no didn't think. Não, como ele é um verbo irregular, ele fica to think, thought. Tá? Depois eu coloco ali para vocês. Ele é um verbo irregular, ele fica bem diferente do que está aqui. E por último, to construct. Laura, é um verbo regular. O que nós acrescentamos aqui? Construed. Muito bem, é só acrescentar o E e o D, to construct.
O que vocês acharam? É um pouquinho difícil. Sou, teacher. Sim, teacher. Sou. Eu achei só o penúltimo difícil. É que é muita coisa, informação. É que assim, na verdade, a tabelinha de verbos, vocês só vão encontrar mais os verbos irregulares, que são aqueles que são diferentes. Os regulares, nós acrescentamos de ou então o ed. Eu coloquei isso justamente para treinar como encontrar o verbo tanto no presente quanto no passado na tabela, tá? Mas ao longo da semana nós faremos mais exercícios para praticar. E os exercícios do Activity Book também, vocês vão usar os verbos tanto no presente quanto no passado, tá? Dúvidas até agora para fazer algum exercício? Não. Não, Não? Teacher, não. pronunciar o D no final das palavras. Oi, alguém começou a falar e aí cortou a voz. Pode Não, falar. é que eu não consigo pronunciar o ED no final das palavras. Ah, tá. Geralmente ele tem um sonzinho de T, Tá. tá? Ô, teacher, eu lembro que você tinha falado em uma aula que a gente ia treinar o trava-línguas. Vamos, na aula em que nós formos corrigir as lições que tem o trava-língua. Eu não Ok. esqueci, não. Nossa, ainda bem Tá? que eu não treinei. Não, que assim nós vamos na mesma ordem do Classbook e do Activity Book. Ok, Tá teacher. bom? So, that's all for today. Nós terminamos. Nos vemos amanhã, um pouquinho mais cedo do que hoje. Dúvidas, qualquer coisa, pode mandar mensagem, pode perguntar, tá bom? E não se esqueçam dos exercícios da plataforma, quem não fez ainda. Ok, Ok? teacher. Eu já fiz. Thank you for coming. Bye. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Miss you. Bye, bye. Miss you.